No programa Alcance de hoje, estamos falando sobre o Tribunal do Júri. Além de ser exibido na TV UFSC, este programa está disponível no canal do Ministério Público no YouTube, www.youtube.com/Ministério Público SC. Fomos às ruas ouvir perguntas da população sobre o Tribunal do Júri. A primeira dúvida diz respeito à finalidade do júri popular. Meu nome é Johnny, eu sou técnico de informática e eu gostaria de saber qual a diferença entre júri popular e não popular e em que casos ocorre essa necessidade do júri popular. O júri popular é porque é chamado os pares para julgamento do seu semelhante, em decorrência do mandamento constitucional. O júri, para ser não popular, aí nós teríamos os julgamentos coletivos no Tribunal de Justiça, que daí seriam os órgãos colegiados a nível de segundo ou terceiro grau dos crimes tanto de júri como dos crimes comuns. Meu nome é Luciano dos Santos, servidor público. A minha dúvida é como é que são selecionadas as pessoas para participarem do Tribunal do Júri? No Tribunal do Júri do Brasil, existem dois requisitos básicos. A pessoa tem que ser maior de 18 e tem que ser uma pessoa que tenha uma notória idoneidade, ou seja, a vida da pessoa, a idoneidade social da pessoa, a representação da pessoa em sociedade tem que ser uma representação positiva, uma representação que bem represente os anseios daquela comunidade. Isso depende de cada tribunal, cada presidente do tribunal de júri, de cada comarca? Não, essas são as regras estabelecidas pela lei. A escolha, a partir desses critérios. A escolha, sim. Aí, dependendo da população, ali em novembro é feita uma lista geral, é consultado os órgãos de entidades de classe, né? E eles indicam algumas pessoas e voluntariamente as pessoas podem ir até os fóruns e se inscrever como jurados. Cumpridos esses dois requisitos, ele fará parte de uma lista geral que valerá pelo ano subsequente. Uma coisinha só, e depois da lista daqueles que são julgados, depois ainda a defesa e a acusação, ou o promotor e o advogado de defesa, no dia do júri, ainda decidem se aqueles sorteados vão ou não atuar. Sim, para aquela sessão, para a sessão em si, né, são sorteados daquela lista geral 25. E daqueles 25, o Ministério Público pode recusar de forma imotivada 3 e a defesa também excluir mais 3 daquela lista. E aí o restante seriam os sorteados, os 7 primeiros seriam os sorteados para compor o tribunal. Meu nome é Andréia Regina Pereira Alexandre, eu sou estudante de Direito. Tem muitas pessoas, às vezes, que não têm um pouco de entendimento com relação até mesmo os termos jurídicos. Muitas vezes eles dão opinião sem saber realmente a fundamentação, se isso está correto ou não. Então, por que de repente não deveria ser selecionado um pessoal que tivesse pelo menos uma ideia em si dos termos, da própria lei, do próprio crime, que foi para poder, assim, dar uma opinião mais fundamentada? Aí fugiria completamente do objetivo do júri. O júri é criado para a pessoa ser julgada pelos seus semelhantes. E aí os seus semelhantes na semelhança mais próxima possível, ou seja, nesta lista geral tem que estar representantes de todas as faixas etárias, de todas as classes econômicas, de uma gama ampla de profissões, para quê? Para julgar o seu semelhante. Este é o objetivo da lei. O conhecimento, essa falta do conhecimento técnico não invalida em nada o julgamento pelo júri. Por quê? Porque lá os jurados vão julgar o fato. Eles são os juízes do fato, né? A parte da pena vai ser o juiz que vai estabelecer. Por isso que os quesitos são gestionados de tal forma que eles fiquem de fácil assimilação pelo jurado. E agora, recentemente, houve, na reforma do CPP, houve uma outra reforma também neste objetivo, houve uma micro-reforma também com esse objetivo, que é o quê? Todas as teses absolutórias, tirando a negativa de autoria, se resumem no quesito genérico. O jurado absolve ou não o réu. Então não existe maiores complexidades e toda pessoa aí levemente instruída tem condições de avaliar as perguntas que serão feitas. Para resumir, é mais ou menos assim, até chegar naquele ponto, toda a parte técnica, toda
A elaboração técnica do processo com base nas leis já foi feita até aquele momento. Falta decidir se é culpado ou inocente. Ou seja, é só nisso que nesse caso, não haveria um erro do júri, da pessoa do povo que não tem instrução, dizer se a pessoa está condenada ou inocente, porque é uma variável, é isso ou aquilo. E o juiz, então, volta para dar a dose certa da sentença. A dosimetria. Claro que existem teses intermediárias, por exemplo, o homicídio privilegiado seria uma tese, mas ele é decodificado de tal forma, né, que uma pessoa sem formação jurídica entenda o que está sendo questionado a ele e responda com convicção àquela pergunta. Meu nome é Fernando Matoso, sou advogado e minha pergunta é: num tribunal do júri, quando o réu é considerado culpado pelos jurados, qual o recurso cabível? O recurso cabível é que pode existir uma questão de mérito no júri, ou seja, os jurados votarem de forma contrária à prova dos autos, e pode haver alguma nulidade. De qualquer forma, o recurso cabível seria a apelação, né? Se recorre ao Tribunal de Justiça, mas diferente de outros processos onde o tribunal pode reformar aquela decisão, acerca da condenação ou da absolvição, o tribunal não pode fazer nas decisões do júri. Por quê? Porque o júri é soberano. O tribunal, entendendo que houve erro no julgamento, os jurados erraram no julgamento, ele pode mandar um novo julgamento e não reformar a decisão do júri. Ele não, uma vez condenado pelo júri, ele continua condenado naquela instância. Pode ser anulado o júri. É anulado e mandado um novo júri. Um novo júri. O tribunal ele não pode rever, por exemplo, e absolver no caso de condenação ou condenar no caso de absolvição. Ele manda um novo júri e daí, neste novo júri, a decisão que for tomada, essa vai valer. Outra alternativa também é a dose da pena, né? Isso pode ser... Isso também pode ser recorrido, aí sim. Aí, se for a parte do quanto da pena, aí o tribunal pode rever a decisão, porque daí não foi o júri que tomou. A decisão daí foi do juiz-presidente. Ok. Então vamos fazer mais um intervalo para voltarmos depois com mais esclarecimentos sobre o Tribunal do Júri no sistema de justiça brasileiro.